Esse é o segundo vídeo que eu estou fazendo sobre esse livrinho aqui, ó, Negócios Digitais, do nosso amigo Alan Pax, que ele organiza e ele está fazendo um esforço para motivar as pessoas a fazer uma discussão sobre empreendedorismo. E eu estou aqui entrando para fazer uma análise mais filosófica para refletir e ajudar os empreendedores a pensar um pouco sobre não só como fazer, mas por que fazer, de que forma fazer, refletir, né, uma coisa mais filosófica. Então vamos começar aqui na introdução do livro. A gente tem aqui um assunto que me interessou, porque a gente está falando aqui de política. Ele diz: meu sonho é construir um país melhor e mais justo, onde as pessoas do bem são as que têm o poder. Tem uma discussão que as pessoas não têm feito, né? E em cima disso, que é uma discussão que casa entre empreendedorismo e liberalismo. As pessoas não percebem que nós vivemos num país que é um país estatista, é um país que tem uma cultura, uma filosofia estatística, burocrática e hierárquica. Isso tem a ver com a nossa formação católica. O catolicismo é uma cultura diferente da divisão que houve na Europa em 1450, quando o catolicismo foi para um lado e o protestantismo foi para outro, em que no protestantismo você tem uma divisão, né? Cada um pode criar a sua igreja, que resgata um pouco a cultura judaica, cada um cria a sua própria igreja. Então ali você tem uma iniciativa pessoal maior, as pessoas vão se organizando, então você tem uma cultura filosófica, que a religião marca muita filosofia cultural de um determinado país. Então você tem, isso explica um pouco o modelo americano de centralização, de empreendedorismo, explica também um pouco o modelo empreendedor de Israel, em que as pessoas têm mais liberdade de questionar as autoridades, e explica também a nossa dificuldade empreendedora, porque o Brasil é um país que vem do catolicismo, que vem dessa hierarquia, que tem um papa, depois tem os cardeais, depois tem os bispos, depois tem os padres, então tem essa hierarquia, que é a estrutura toda de uma determinada organização, e a gente tem essa formação básica, né, que, de alguma forma, fortalece o conceito estatal, hierárquico, burocrático e, de certa forma, é um empecilho para o empreendedorismo. Então, quando ele fala aqui que é construir um país melhor e mais justo, onde as pessoas do bem são as que têm o poder, essa é a base do liberalismo. Apesar da gente não estar se falando isso, e quando ele fala as pessoas do bem, quando a gente fala de liberalismo, a gente fala do indivíduo, a gente fala do consumidor, a gente fala daquela pessoa, né? Quer dizer, você vai fazer uma descentralização de poder, você vai fazer com que as pessoas se estimulem a ser empreendedoras. E qual é a referência quando a gente fala de empreendedorismo, de referência empreendedora? A referência é o consumidor. Que é interessante que toda a cultura que a gente teve nos últimos 20, 30 anos no país é a defesa do trabalhador. Então, todos os partidos que vieram antissistêmicos eram partidos em defesa do trabalhador. E a defesa do trabalhador sempre leva, de certa forma, ao corporativismo e ao fortalecimento das organizações. Quando a gente fala, o novo ciclo que a gente está passando agora no Brasil e no mundo é um ciclo liberal. Tem toda uma explicação da chegada de novas mídias que fortalecem ciclos liberais, descentralizadores. Mas a gente tem hoje um ciclo liberal descentralizador. E esse ciclo liberal descentralizador é a base para a necessidade do empreendedorismo. Então, quando a gente está falando de empreendedorismo, a gente está falando de liberalismo. As duas coisas estão juntas. Que quando ele fala onde as pessoas de bem são as que têm o poder, quando a gente tem um ciclo liberal, como a gente está vivendo agora, de descentralização em função da mídia, o poder sai do Estado e vai para os indivíduos. E esses indivíduos saem para onde? Primeiro, a necessidade do surgimento de uma cultura empreendedora que faz parte desse contexto geral e a necessidade de fortalecimento do poder do consumidor. Quando a gente começa a falar, que a gente começa a ter, e a gente vai falar isso depois, quando a gente começa a falar da necessidade de se fazer marketing, marketing nada mais é do que saber se relacionar com o mercado, aprender isso
E nós não fomos educados para aprender isso. Nós fomos educados para ser empregados, principalmente funcionários públicos, em que o mercado é controlado, o Estado é controlado, e é esse desafio que o Brasil tem. Sair de uma mentalidade hierárquica, burocrática, centralizada, estatal, para uma mentalidade empreendedora, liberal, individual, né, em que quem tem que mandar na sociedade é o consumidor. É o consumidor, e aí quando todo o discurso que a gente vai ver desse novo empreendedorismo é o tempo todo fazer com que o consumidor possa determinar, saber qual é o problema dele, etc. A gente vai falar mais sobre isso, e esse é o primeiro vídeo de conteúdo, mas é o segundo já da nossa trilha. Se você gostou do canal, segue o canal, curte o vídeo, apresentando aí o meu trabalho. Eu trabalho com transformação digital para grandes empresas, faço palestras, etc. E, no específico, para pequenas e médias empresas, eu faço um aconselhamento de posicionamento digital, um debate de coerência entre o projeto pessoal, o projeto que aparece na internet, o projeto que aparece nas mídias sociais, ajudando as pessoas a poder organizar tudo isso para poder vender melhor. É isso aí.